Animado com a recuperação da natureza, Finch faz um piquenique ao ar livre. Pela primeira vez em muito tempo, ele consegue esquecer o apocalipse e aproveitar a companhia de Jeff e Goodyear. No futuro bem próximo, tipo assim, uma erupção solar gigantesca dá ruim total na camada de ozônio e a Terra vira praticamente um deserto impossível de viver. Piá. O clima fica doido. Acontece tempestade extrema no mundo inteiro e quase tudo morre por causa da radiação UV do Sol. Só dá para sobreviver nas sombras, bem escondido. 15 anos depois dessa bagunça toda, o engenheiro Finch sai na rua com seu parceiro robô, o Dewey, para catar suprimentos. Ele usa um traje especial, bem tecnológico, que protege o corpo inteiro e ainda apita quando a radiação fica perigosa. E o cara ainda vai cantarolando de boa enquanto eles entram numa loja abandonada para pegar o que dá. Até ração de cachorro eles levam. Tem corpo espalhado no chão, mas eles só seguem o fluxo sem parar muito para pensar. Quando terminam, Finch marca o lugar para lembrar que já passou por ali. Depois ele sobe num caminhão e vai atravessando uma cidade toda destruída, coberta de areia, guiado por um mapa que ele mesmo fez. Não tem ninguém na rua, então ele vai empurrando os carros mesmo, sem frescura. De repente o traje apita. Vem uma tempestade gigante na área. Aí já viu, né? Ele acelera e sai fora no limite, escapando por pouco depois de bater em vários carros pelo caminho. Chegando no laboratório subterrâneo, que antes era uma empresa de energia espacial onde ele trabalhava. Lá dentro, já em segurança, Finch limpa o traje, dá uma geral no robô e toma um banho para tirar a poeira do apocalipse, basicamente. Só que aí ele começa a tossir e fica claro que está sendo consumido pela radiação aos poucos, meio que sem volta. Mesmo assim, segue a vida. Ele vai para a área que virou tipo um apartamento e encontra o cachorro dele, o Goodyear, todo feliz. Aí é abraço, carinho, clima de mel, ainda tem amor nesse caos todo. O cachorro come a ração que ele trouxe, mas Finch quase não come nada porque tá tudo acabando, só bebe água. Ele guarda uns legumes e frutas e fica encarando uma lata de pêssego, mas decide guardar para um momento especial. Enquanto isso, ele tá trabalhando no projeto principal. Construir um robô humanoide para cuidar do Goodyear quando ele não estiver mais ali. Ele escaneia vários livros, colocando todo o conhecimento num sistema que vai alimentar a mente do robô. No meio disso, ele ainda brinca com o cachorro, jogando bola, numa vibe quase normal no meio do fim do mundo. À noite ele lê sobre radiação e bate aquela bad, percebendo que o tempo dele tá acabando rápido demais. Em vez de dormir, ele segue trabalhando sem parar. O robô quase fica pronto, só faltam os olhos, então ele usa os do Dewey e promete resolver depois. Quando liga o robô, ele ainda não fala, só responde com gestos. Finch fica animadão e resolve o problema de voz. Aí pronto, o robô começa a falar, o cachorro fica todo feliz, latindo, e o robô escolhe o nome Jeff, sabendo um monte de coisa aleatória dos livros. Jeff também segue regras programadas, tipo não machucar humanos e principalmente proteger o Goodyear quando Finch se for. Só que do nada acaba a energia do lugar. Finch sai para consertar a turbina eólica, enquanto Jeff tenta interagir com o cachorro, que, sem muita cerimônia, acaba fazendo xixi nele. Nesse momento, Finch vê outra tempestade absurda chegando e corre para dentro de novo. Ele conecta Jeff na estação meteorológica e descobre uma parada sinistra. 4 tempestades vão se encontrar nas próximas 24 horas e virar uma super tempestade que pode durar 40 dias. Aí não tem muito o que fazer. Piá. Então Finch percebe que eles precisam sair dali o quanto antes. Enquanto finalmente devora a lata de pêssegos, meio ignorando o sangue no nariz, Finch encara o mapa e percebe o óbvio. A única chance deles é seguir para o oeste, rumo a São Francisco, Piá. Sem muito tempo para pensar, ele termina de montar o corpo inteiro do Jeff e aumenta a taxa de transferência dos dados. Não é o ideal. O robô só vai ficar com uns 72% do cérebro completo. Mas é isso ou nada. O tempo tá acabando, então vai assim mesmo. Jeff finalmente tem o corpo conectado à cabeça e consegue ficar de pé. Finch começa a ensinar ele a andar, e o Goodyear já fica todo animado, latindo sem parar. Tem umas quedas, uns tropeços, mas o Jeff pega o jeito rapidinho. Depois disso, Finch junta o que dá para levar. Suprimentos, ferramentas, tudo útil. No meio disso, ele ainda leva sua coleção de cartões postais. O Dewey fica meio atrapalhado, esbarrando em tudo, então Finch improvisa e usa uma câmera de segurança para dar novos olhos para ele, tipo um upgrade improvisado mesmo. Eles entram num trailer e finalmente partem. Na estrada, tudo é só areia e ruína. Um mundo totalmente apagado.
Finch vai explicando para os dois como era antes. Flores silvestres, abelhas, vida de verdade. E isso deixa o contraste ainda mais pesado. O Jeff ainda tem uma peça meio solta na cabeça, mas segue em viagem assim mesmo. Quando chegam numa cidade nova, Finch para ajustar o robô. Enquanto mexe nele, Jeff observa os cartões postais e percebe que Finch guarda um de São Francisco de um jeito especial, provavelmente ligado ao tio dele. Ele até gosta de um cartão de Sydney e quer ir para lá, mas aceita o plano de focar primeiro na ponte Golden Gate. Com tudo ajustado, Finch diz que vão sair para buscar suprimentos. O Dwayne fica meio deixado de lado, mas Finch leva o Jeff dessa vez para ensinar ele na prática. Na rua, Finch vai mostrando como procurar coisas úteis no meio do caos. Eles encontram um cinema. A corrente na porta tá trancando tudo, mas Jeff simplesmente arrebenta na força bruta e abre passagem. Lá dentro, ele se vê no espelho pela primeira vez e fica totalmente intrigado com a própria imagem. Finch, por outro lado, só comemora achando um saco de pipoca. Quando eles saem, Finch resolve mostrar uma coisa. O sol tá tão forte que estoura os grãos de pipoca em segundos. Um momento leve no meio daquele mundo morto. Mas logo a paz acaba. A tempestade tá chegando de novo. Eles correm pro trailer e fogem da cidade, mas a tempestade tá quase alcançando eles. Não dá pra fugir muito, só resta se proteger. Finch pede ajuda pro Jeff para amarrar o trailer com arames. Ele se esforça, mas a doença do Finch pesa, e ele começa a fraquejar. Então o Jeff praticamente assume o trabalho sozinho e manda Finch descansar lá dentro. O Goodyear fica protegido num armário improvisado, e eles cobrem tudo que dá antes de chamar o Jeff de volta. Ele prende o último arame e entra no trailer segundos antes da tempestade bater. O impacto é violento. O trailer treme inteiro, e os dois se seguram como dá enquanto os arames vão cedendo um por um, até sobrar só um. Depois de um tempo que parece infinito, tudo passa. Quando saem, percebem que justamente o último arame que segurou tudo foi o que o Jeff colocou. Mas também veem que um pneu foi destruído. Eles têm um sobressalente, e o Jeff levanta o trailer com força para Finch trocar. Depois disso, passam a noite ali, finalmente com um pouco de calma. De manhã, abrem os painéis solares e seguem viagem. Jeff até tenta se comunicar com o Goodyear, achando que pode aprender cachorrês, mas Finch explica que isso leva tempo. Confiança não nasce rápido. Mais pra frente, na estrada, Jeff pergunta o que é confiança. Finch tenta explicar, mas percebe que é complicado demais. Então ele conta uma história do passado. No primeiro emprego, ele resolveu um problema sozinho, mas deu crédito para a equipe toda. E com isso ganhou a confiança deles. Jeff não entende muito bem e rebate dizendo que talvez o erro fosse justamente não confiar neles. A conversa morre ali quando Finch começa a tossir forte de novo. Eles param num restaurante abandonado na beira da estrada para ele tentar descansar um pouco. Eles param o trailer perto da entrada do restaurante, buscando sombra. Finch desce sem o traje, e no instante em que entra, começa a tossir forte, com sangue, já no limite do próprio corpo. No meio disso, ele ouve latidos insistentes. Goodyear não quer sair com o Jeff de jeito nenhum. Sem escolha, Finch pega a coleira e leva o cachorro para dentro do restaurante, pedindo pro Jeff ficar de olho no trailer lá fora. Mesmo assim, o clima fica estranho. Finch tenta ter um momento tranquilo com o Goodyear, enquanto lá fora o Jeff, curioso como sempre, tenta entender o trailer. Ele acaba mexendo nos controles, liga a música, tenta aprender a dirigir e sem querer bate num carro abandonado. Finch percebe na hora e corre para fora. Goodyear o segue e quase queima no sol, mas Finch puxa ele de volta a tempo. Aí a situação explode. Finch fica furioso, repreende o Jeff e o obriga a trazer o trailer de volta. Mas o robô ainda se atrapalha e bate na coluna do restaurante. No auge da raiva, Finch coloca a própria mão sob o sol por alguns segundos, só para mostrar o quanto aquilo é destrutivo. Ele grita, dizendo que o Jeff precisa amadurecer e que a prioridade dele é simples: proteger o Goodyear acima de tudo. Depois disso, o clima pesa. No caminho de volta, Finch percebe o Jeff quieto, meio quebrado emocionalmente. Então ele recua um pouco e decide ensinar direito como dirigir. No começo é desajeitado, o Jeff erra, bate em pedras, quase perde o controle, mas aos poucos aprende e começa a dirigir com mais confiança. Quando a noite cai, eles param e veem a aurora boreal cortando o céu. Com a camada de ozônio destruída, o fenômeno fica mais visível, quase surreal. Jeff pergunta por que não dirigem à noite,
E Finch explica que o perigo não é só o sol, é gente desesperada, faminta, que ataca nas sombras. No dia seguinte, tudo piora. Jeff ouve Goodyear latir e percebe que Finch está passando mal de verdade, vomitando, tremendo, cada vez mais fraco. Ele cuida do Finch como pode e assume a direção. Eles chegam a outra cidade. Jeff deixa o Goodyear com Finch e sai com o Dwayne para buscar suprimentos num hospital abandonado. O lugar parece vazio, mas não está. Algo observa eles das sombras. Jeff encontra remédios, uma jaqueta, coisas úteis. Dwayne encontra comida, mas cai numa armadilha de urso escondida e é destruído na hora. Finch acorda e percebe que os robôs sumiram. Mesmo doente, veste a proteção e vai atrás. Quando encontra Dwayne destruído, ele desliga o que resta com tristeza, sem alternativa. Logo depois aparece o Jeff com a jaqueta nova. Finch o repreende por não perceber o perigo. Eles ouvem barulhos e começam a fugir. Na escada, Finch cai de novo, tossindo forte, mas o Jeff o levanta e o ajuda a escapar. Eles correm até o trailer e fogem em alta velocidade, mas agora tem um carro seguindo. À noite, Jeff dirige e consegue enxergar melhor no escuro, então eles apagam os faróis. Mesmo assim, o carro continua na cola. Finch entra em pânico e tenta se esconder sob um viaduto, mesmo o Jeff avisando que o trailer é alto demais. O resultado é desastre. O viaduto arranca e destrói os painéis solares. Jeff precisa empurrar o trailer com força até conseguir esconder tudo. O silêncio depois é tenso. O carro passa e vai embora. Quando tudo acalma, Finch sai e vê o estrago. Ele se culpa totalmente. Sem os painéis, a viagem até São Francisco parece praticamente impossível agora. Aí o Jeff tenta puxar Finch para cima, meio que consolando. Mas ele explode de novo, nervoso, dizendo que não precisa de consolo de máquina. O Jeff não recua. Ele segue o Finch até o trailer e fala, bem direto, que acredita nele. Isso desmonta o Finch um pouco. E é aí que ele finalmente conta o que carrega desde o começo do apocalipse. Depois da erupção solar, quando o mundo ainda estava virando caos total, Finch entrou num supermercado e achou quase nada, só um pacote de macarrão instantâneo. Mas ali ele vê uma mãe e uma filha com um carrinho cheio de mantimentos. A menina tá com uma arma na mão, e a mãe repete sem parar que ela tem que atirar se alguém se aproximar. Finch, com medo, fica escondido. Até que aparece um homem armado, completamente fora de si, exigindo as coisas delas. A situação vira um caos. No meio da luta, tiros são disparados, e quando Finch finalmente consegue se mexer, a mãe e a filha já estão mortas. Ele ouve um barulho na mochila da menina. Quando abre, encontra só um filhote de cachorro assustado. Naquele momento, Finch decide levar o cachorro com ele. É ali que nasce o Goodyear, e também nasce a promessa: proteger aquele ser a qualquer custo. E é também aí que ele decide parar de confiar nas pessoas. Sobreviver virou prioridade, não vínculo. No dia seguinte, Finch tenta descansar enquanto o Jeff segue dirigindo. O robô, curioso, mexe nos cartões postais e percebe uma coisa: o de São Francisco não é do tio, é do pai de Finch. E os outros nem têm mensagem nenhuma no verso. De repente, o sistema detecta algo impossível. A radiação UV não está crítica naquela área. E então acontece algo simples, mas absurdo naquele mundo. Eles atropelam uma borboleta. Jeff para na hora. Finch acorda. Estende a mão para fora e não queima. Ele sai do trailer em choque. Pela primeira vez em anos, o sol não é morte. Ele sente o calor, vê borboletas e encontra até uma flor. É como se o mundo tivesse começando a voltar. Horas depois, a paisagem muda. Plantas começam a aparecer. Verde, de verdade. Animado, Finch até veste um terno elegante e faz um piquenique no sol, como se fosse um pedaço de vida antiga voltando por alguns minutos. O Jeff conta que viu algo estranho na noite anterior. O grupo na ponte, o que faz Finch acreditar que o robô realmente está sonhando. Quando Jeff pergunta sobre o cartão postal de São Francisco, Finch acaba revelando outra história. Seu pai não era só um tio distante. Ele era um engenheiro que viajava construindo pontes e desapareceu da vida dele. Só voltou uma vez, com um cartão postal dizendo que queria reencontrá-lo. Finch se preparou, esperou. Mas isso nunca aconteceu. E por isso ele começou a coleção, uma forma de manter a esperança viva. Mesmo assim, ele admite que provavelmente não vai chegar a São Francisco.
A viagem continua com uma promessa pesada no ar. Finch pede ao Jeff que cuide do Goodyear quando ele se for. Antes disso, ele ainda ensina o robô a brincar com o cachorro, tentando deixar algo humano ali. Mas a doença volta forte. Ele começa a tossir sangue de novo, piorando rápido. Em um momento silencioso, ele aperta a mão do Jeff, como quem fecha um ciclo. Depois ele entra no trailer para descansar. E ali, durante o pôr do sol, Finch morre. Jeff e Goodyear ficam com ele e fazem um funeral simples, simbólico, queimando o traje dele como despedida. No começo, o Jeff não sabe o que fazer sem ele, mas lembra da promessa. Começa a cuidar do Goodyear, alimentar, brincar, aprender com ele. E aos poucos, os dois criam um vínculo de verdade. Mesmo sozinho, Jeff segue viagem. Quando chega em São Francisco, ele monta um memorial para o Finch e vai até a ponte Golden Gate com o Goodyear. O lugar está cheio de sinais de vida, mensagens de outros sobreviventes, mostrando que ele não é o único. Diante disso, Jeff decide continuar. Não só sobreviver, mas procurar outros humanos. Ele deixa o cartão postal ali como lembrança do Finch e segue em frente com o cachorro, pronto para um novo começo naquele